dia, meus queridos alunos da rede municipal de Valente, certo? Está aqui com vocês hoje o professor Alex, certo? Professor do município há muitos anos. Talvez vocês não me conheçam ainda, certo? Mas vou ficar com vocês com as aulas de matemática do 6º e do 7º ano. Hoje a aula vai ser em especial para os alunos do 7º ano da nossa rede, certo? Na nossa rede conectada de ensino da nossa cidade, levando até vocês, nesse momento de grande turbulência, levando em casa os conteúdos e as aulas para que vocês possam estudar em casa e estar realizando as suas atividades, ok? Então vamos lá. Para vocês alunos do 7º ano hoje, o nosso assunto vai ser grandezas e medidas com o professor Alex. Mas antes de entender o que é grandezas e o que são medidas, eu gosto muito de entender um pouco da história disso. Porque a matemática ela é fascinante quando você entende um pouco da história dela. E a história, no contexto da história, é que você começa a entender de onde surgiu esses nomes, essas nomenclaturas dentro da matemática e que hoje a gente utiliza no dia a dia, certo? Então, de onde veio? Bom, em algum momento ao longo da história, o homem sentiu a necessidade de determinar padrões referentes a grandezas e medidas. Padrões em que sentidos? Na comparação, essa comparação de medidas e de grandezas, né, surgiu a ideia de tornar hoje um sistema de medida que utilizamos, como o metro, o centímetro e entre outras coisas, certo? Bom, nós começamos a medir de que maneira? Nós começamos a utilizar partes dos nossos corpos. Essas partes eram utilizadas como padrões na época. E o que é interessante? Algumas referências, algumas civilizações do passado utilizavam a medida de quê? Do corpo do rei, né? Da pessoa lá, que seja lá o comandante da civilização, como uma medida padrão. Então eles utilizavam a polegada, eles utilizavam o pé, eles utilizavam o passo, o palmo e o cúbito. O que é o cúbito? O cúbito é a medida desse dedo aqui, maior aqui, até ao cotovelo. Só que essas medidas era tudo referente ao rei da época. Então olha a complicação, pessoal. Eles utilizavam todas essas medidas das partes dos corpos do rei, certo? Para utilizar como padrão. Mas observe, mas professor, e se outra civilização tiver outro rei que seja menor que o outro? Aí é onde surgiu o problema, certo? Ninguém tem a medida igual a ninguém. Então, com essa padronização da medida em certas civilizações, quando chegava em outros locais, as medidas elas se tornavam diferentes. Então, como é que foi feito isso para que chegasse aos dias atuais? Certo? Então, por muito tempo, isso se tornou um problema. Então, eles adotaram na época, no surgimento, né, no passado tempo, uma medida padrão, certo? Que hoje é chamado como Sistema Internacional de Unidades, que é determinado pela sigla SI. Esse Sistema Internacional de Unidades, ela foi regulamentada na década de 60. Então, nós temos hoje o nosso metro, nós temos as fitas métricas, nós temos a régua, nós temos todos esses instrumentos de medidas, mas que são todos padronizados. Então assim, não vai chegar em uma sociedade, outra sociedade que possui medidas diferentes. Aí começou a diminuir os problemas. E isso a gente utiliza até hoje no nosso dia a dia, né? Para quem vai utilizar medições em qualquer sentido, né? Nós temos lá o nosso padrão, que é o metro, que é o centímetro, que é o milímetro. E isso a gente não pode diferenciar de um lugar para outro, certo? Então, quais são as diferenças? Aí é onde vem o problema. Nós começamos com grandezas e medidas. Mas quais são as diferenças? O que é grandeza? O que é medida? Certo? As grandezas, para falar de uma forma mais simples, referem-se às características do objeto. Se eu pego um objeto,
Por exemplo, eu vou pegar essa caixa aqui, ó. Vou pegar essa caixa aqui para vocês. Essa caixa aqui, ela tem características. Quais são as características dessa caixa? Ela tem altura, ela tem largura, certo? Ela tem volume. Então essas características, elas podem ser medidas. Então se elas podem ser medidas, elas podem ser classificadas como grandezas. Mas tem algumas características do objeto que não pode ser medida. Por exemplo, a cor dessa caixa. A cor dessa caixa é uma característica dela, mas ela pode ser medida? Não. Então se ela não pode ser medida, ela não pode ser considerada como uma grandeza. Uma grandeza é uma característica do objeto que pode ser medida, certo? Mas o que é medida? Aí onde vem a diferença. A medida é como um homem pode avaliar as duas grandezas pertencentes a uma mesma espécie. Como assim pertencentes a uma mesma espécie? Eu não posso comparar grandezas que sejam de espécies diferentes. Eu vou comparar o metro com o centímetro, quilômetros com milímetros. Para eu fazer uma comparação, eu tenho que fazer uma comparação com grandezas que são pertencentes à mesma espécie. Então, quando eu comparo essas grandezas, eu estou realizando uma medida. Então, olha bem o que é a diferença. Grandezas são as características do objeto que podem ser medidas, e a medida é a avaliação de duas grandezas. Aí, quando eu faço essa avaliação, eu estou utilizando uma medida. Então, nos nossos dias atuais, até na nossa convivência, na rua ou em casa, nós utilizamos bastante essas medidas. Então, para vocês, eu tenho algumas situações, problemas. Observe as situações, problemas que eu tenho aqui, que vai relacionar essa questão de grandezas de mesma espécie, certo? O primeiro problema que eu tenho para vocês é o seguinte. Uma placa de isopor, ela tem 2,3 centímetros de espessura. Observe o problema. Camila empilhou 35 placas como essa. Qual é a altura dessa pilha de isopor? Observe que eu tenho uma mesma unidade de medida sendo usada na situação problema, que é o que? O centímetro. Então, nesse caso, eu posso diretamente utilizar, eu posso resolver de duas formas. Ou eu posso somar 2,3 35 vezes, o que é mais difícil, né? O mais fácil é fazer o que? A multiplicação. Se eu tenho 35 placas de 2,3 centímetros, eu posso fazer a multiplicação de 2,3 vezes 35. Mas prestem atenção que vocês estão fazendo uma multiplicação de um número decimal, que é um número que contém vírgula. Na hora de fazer uma multiplicação com um número decimal, que são esses números que contêm vírgula, vocês vão ter que ter atenção em uma coisa: onde colocar a vírgula no resultado, ok? Na hora de multiplicar, esqueçam a vírgula. A vírgula não vai influenciar na hora da multiplicação. Então observe que eu vou multiplicar 5 vezes 3, que vai dar 15, e vai subir 1. E 5 vezes 2, 10, com 1 que subiu, que eu não posso esquecer, vai dar 11. Agora eu vou fazer a multiplicação pelo 3. 3 vezes 3 dá 9, lembrem de colocar sempre deixando a última casa livre. E 3 vezes 2, que vai dar 6. Agora sim eu vou utilizar a adição. Aí eu vou utilizar a adição somando 115 com 69. Então 5 não tem com quem somar, ele vai ser baixado. 9 com 1, 10, vai 1, 6 com 1, 7 e 1, 8. Observe onde eu coloquei a vírgula. Por que a vírgula está ali? Ficou 80,5 centímetros. Porque o número que eu utilizei, observe o 2,3, ele possui apenas um número após a vírgula. Então, no resultado, eu tenho que utilizar somente um número após a vírgula também, certo? Essa vai ser a influência do número decimal no resultado da multiplicação. Mas na hora de multiplicar, não precisa se preocupar com a vírgula. A vírgula, a preocupação dela é colocar no lugar correto, no resultado.
certo? Isso foi utilizando uma unidade de medida. Mas quando eu utilizo duas, quando eu tenho espécies diferentes de medidas, o que é que eu faço? Vamos à segunda situação problema, certo? A segunda situação problema envolve o seguinte: uma caixa de papelão, ela tem 40 milímetros de altura. mm significa milímetros. Quantas caixas é necessário empilhar para atingir a altura de 1 metro? Para comparação, eu tenho duas unidades de medidas, 40 milímetros e 1 metro. Então elas não estão na mesma espécie. Para isso eu vou ter que fazer uma transformação. Eu tenho duas opções também. Ou eu transformo 40 milímetros em metros, que vai dar 0,04 metros, ou eu posso transformar metros em milímetros para ficar na mesma unidade de medida, certo? Nesse caso, o mais fácil é transformar o metro em milímetros. Por quê? Porque eu sei que um metro são 100 centímetros. E cada centímetro possui 10 milímetros. Então, se 1 metro são 100 centímetros e 1 centímetro são 10 milímetros, eu faço a multiplicação. 100 vezes 10 dá 1000. Isso significa que 1 metro possui 1000 milímetros. Observe que agora os dois estão na mesma espécie ou na mesma unidade de medida. 1000 milímetros e 40 milímetros. Aí sim eu posso fazer a divisão. Então a pergunta é: quantas caixas é necessário para atingir a altura de 1 metro? 1000 dividido para 40, que é igual a 25. Então, para atingir a altura de 1 metro, com caixas que possuem 40 milímetros de altura, eu vou precisar de 25 caixas, certo? Essa transformação de unidade de medidas, ela é necessária quando nós temos unidades de medidas diferentes. Quando nós temos unidades de medidas iguais, como foi na questão anterior, que eu tenho 2,3 somente, certo? 2,3 centímetros, só tenho uma unidade. A transformação ela não é necessária. Mas na segunda situação, o problema eu tenho duas unidades de medida diferentes. Aí sim, a transformação é necessária. Certo, gente? Nós vamos estar juntos nas próximas aulas, estaremos passando atividade para vocês em casa. Não esqueçam, estamos em uma educação em rede do município de Valente. Não esqueçam de se inscrever no canal, vocês irão ter acesso ao canal. Não esqueçam de dar o like, comentar sobre a aula, certo? Dar sugestões, porque nós estamos aqui aprendendo junto, levando até vocês o conhecimento que é necessário, certo? Para enfrentar esse grande problema da pandemia de coronavírus. Então estamos juntos, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!